A transmissão está difícil. Muito bem, nós estamos começando agora a nossa escola bíblica virtual. É uma oportunidade para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Eu convido você que já está nos acompanhando pelo Facebook a compartilhar esta aula para que mais pessoas sejam alcançadas com esta bênção que vai ser o estudo da nossa escola bíblica hoje, com vários professores que nos abençoarão. Vamos começar orando. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por este encontro. Abençoa todos nós, os que vão ministrar, os que vão ouvir, vão perguntar, os que vão participar através do Facebook, que este momento seja de crescimento para todos nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, professora professora Jamilier vai introduzir a lição. Seja bem-vinda e vamos seguir. Bom dia a todos. Nós estaremos estudando hoje uma lição maravilhosa. Ela praticamente é a continuação da lição anterior, né? Domingo passado nós estudamos, nós vimos sobre a culpa, né? E inocente ou culpado. E o nosso querido pastor Exaltino, ele fez uma excelente colocação. E ele usou um texto na lição de domingo passado, que nós também usamos como base na lição desse domingo, e ele está lá em Romanos 3, no versículo 24 e 25, e pegando 23 também, que ele fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, hoje nós estaremos falando sobre o preço do resgate. Nós vamos falar dessa lição maravilhosa, porque nós vimos que nós fomos justificados, nós vimos que Deus nos perdoou, nós vimos que nos tornamos filhos de Deus, né? Tudo na lição anterior, e nós estaremos vendo que para nós termos isso tudo à nossa disposição, né? Nós termos a salvação, sermos chamados filhos de Deus, existiu uma situação onde que teve que ser pago um preço. E quem pagou um preço foi o nosso resgatador. E nós vamos estar estudando sobre isso. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, né, na igreja de Romanos lá, ele estava falando sobre essa parte, ele falando que Jesus foi o nosso Redentor, né? Então nós éramos escravos, nos tornamos livres, nós éramos pecadores, nos tornamos salvos, nós éramos culpados, nos tornamos redimidos. Mas isso tudo teve um alto preço. Isso tudo teve um preço a ser pago, né? Nós vimos que os escravos, eles só se tornavam livres através de alguém que pagasse um preço, né? E nós vamos estar estudando isso nessa lição e nós vamos ver a maravilha que é o processo chamado redenção e o preço chamado resgate. E nós temos aqui hoje uma série de pastores que estarão nos auxiliando, falando dessa bela lição. E nós vamos já partir para o pastor Dagoberto, que estará dando a nossa primeira parte da lição, essa lição maravilhosa que o pastor Exaltino colocou, que é o uso do termo redenção no pensamento bíblico. Não percam, ficam aí, que essa lição está maravilhosa. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos, então, iniciar nosso processo. Olá, queridos irmãos. É com muito prazer que voltamos a essa escola bíblica dominical, agora no virtual, da Igreja Batista do Braga. Fui convidado pelo pastor e sinto-me honrado em participar desse grupo de irmãos que está empenhado em levar a palavra de Deus mesmo no virtual. Que bom. Hoje vai ser estudado sobre redenção. E são 3 pontos. O primeiro ponto é a redenção no pensamento bíblico. O segundo ponto é, na verdade, o que diz a teologia. E o terceiro é Cristo, o Redentor. O uso do termo
redenção, o dicionário define, na verdade, o nosso dicionário hoje, define como ato ou efeito de redimir, remir, que significa reabilitação, libertação, salvação. É o ato de adquirir de novo, resgatar, tirar do poder alheio, ou tirar do cativeiro. Isso é o que o dicionário nos fala a respeito de redenção. Com o tempo, a palavra sofreu uma mutação, tanto no grego como no latim, e passou a dar a ideia de preço, preço pago para comprar um escravo, tornando-o livre, né? Na verdade, não uma verdade, porque Jesus Cristo recebeu, né? Ele foi comprado por 30 moedas, mas ele não se tornou livre, né? Então, nós queremos abordar, na verdade, nesse início, afinal, libertar do quê? Porque hoje pregamos sobre libertação, salvação, resgatar. Você precisa ser salvo por Jesus, você precisa ser resgatado por Jesus. Mas as pessoas, às vezes, ficam assim, como? De quê? Fala-se muito dessas expressões. E o pecador pouco sabe o que é salvar, o que é libertar, o que é salvar. Fala-se muito também do pecado original. Né? O pecado original. E a gente fica imaginando o que é esse pecado original, essa herança de Adão. O homem morreu para Deus. Afinal, as pessoas não entendem muito isso, porque isso é pregado desde os primórdios, na infância, adolescência, e as pessoas não estão muito habituadas a racionalizar sobre essa palavra. Mas como é que se vê isso hoje? Então, o livro do Gênesis, ele nos mostra exatamente o que acontece. Lá no livro de Gênesis, encontramos a ordem de Deus. Gênesis 2,16 diz: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, meus irmãos, nós vemos que, na verdade, é uma ordem. Uma ordem de Deus. Foi uma ordem de Deus. No dia que dela comerdes, certamente morrerás. E eu queria racionalizar com o irmão, pensar com os irmãos, antes de abordar o texto do ritual no Velho Testamento, o que era, na verdade, o homem antes de morrer. Será que o homem, antes de morrer, era o homem que nós vemos hoje? Quais foram os atributos comunicáveis que Deus passou para o homem? Conhecimento, bondade, amor, santidade, justiça, verdade, soberania, vontade. Será que o homem hoje, nós podemos entender que ele tem conhecimento? Segundo os cientistas, o homem que mais utilizou a sua mente utilizou 10% da sua capacidade mental. Alguns falam que foi 30%. E a bondade? Será que existe bondade no ser humano, no coração do homem? Então, nós vemos que, na verdade, a bondade e o amor. Quem é que ama, na verdade? O amor, ele até hoje é algo muito difícil. Santidade. Qual é a santidade que nós vemos nos seres humanos hoje? Justiça, verdade. O homem fala mentira toda hora. Toda hora nós estamos falando uma inverdade, que trazemos até uma palavra mais sutil para isso, né? E Deus tinha em Adão todos esses atributos.
os atributos comunicáveis. Os incomunicáveis, nós sabemos que não aconteceu, porque a seidade, né, que consiste na existência de si mesmo, imutabilidade, infinitude, eternidade, na verdade, onisciência, potência, onipresença, tudo isso não foi comunicado ao homem. Mas o que nos foi apresentado é que as pessoas, entretanto, não entendem muito que o homem morreu para Deus. Aqueles atributos que existiam no homem precisa de uma redenção, de um resgate. Quem era o homem antes do pecado? E o que ele é hoje? E o que Jesus quis dizer naquele momento em que, na cruz do Calvário, ele disse: tudo está consumado. Nós vamos ver o momento em que Jesus, na cruz, fala isso. Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A primeira vez que a expressão redenção surgiu foi no Velho Testamento. E nós imaginamos que, na verdade, Deus estava preparando o seu povo para o futuro. Foi através da lei de Moisés, através de fatos, todos eles na lei de Moisés, que Deus estava preparando os seus filhos, o seu Israel, até o seu novo Israel, que somos nós, para o futuro, aquele Israel do passado, e nós, o novo Israel, que vamos ser resgatados, na verdade. Só que, para nós agora, nós esperamos o resgate, mas que é o arrebatamento. Mas a primeira vez que aparece a palavra resgate, nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 13. Resgatarás com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiseres resgatá-la, tu lhe quebrarás o pescoço. Mas todo o primogênito do homem, entre teus filhos, tu o resgatarás. E nós entendemos agora o que é, na verdade, esse resgate. O que Deus programou para, na lei, como é que acontecia na lei judaica o resgate? Lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 22, Êxodo 4, 22, dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Celebra-se ainda hoje a cerimônia chamada Pidyon Haben, redenção do primogênito. Né? Na verdade, a pronúncia correta é Pidyon Haben. Paga-se ao celebrante 5 moedas de prata. Como é que acontece ainda em nossos dias o Pidyon Haben? Né? Vamos apresentar o filme. Até você está curioso para saber o que tem na minha mão? Bom, daqui a pouco eu mostro mais detalhes. São as moedas para fazer a cerimônia de Pidyon Haben. Bem, não mostre-se tão surpreso assim. Tanta gente não sabe o que é Pidyon Haben, não conhece. Uma cerimônia muito pequena, muito rara, e às vezes até aqueles que têm que celebrar essa cerimônia não sabem que ela existe. Isto se refere ao filho primogênito. O primeiro filho de um casal, desde que seus pais não sejam nem Cohen nem Levi, ele nasça de parto natural. O primogênito, de acordo com a Torá, tem certos privilégios, mas na cultura antiga, em todos os reinos que circulavam em Israel, o primogênito era oferecido aos deuses. Matavam-se crianças, o primogênito da Fenícia, em honra ao deus Moloch. Até Abraão tem um episódio com seu filho primogênito, o Isaac, quando ele foi até uma montanha, mas evidentemente no judaísmo não existe sacrifício de crianças, e ele foi redimido. Pidyon quer dizer isso, redimido por um carneiro. E hoje é uma cerimônia só para lembrar do que se fazia
antigamente. Quando nasce o menino, a primeira festa é na Brit Milá, falamos no outro programa, mas às vezes é muito rápido, então isso tem um tempinho mais. Espera-se um menino completar 30 dias e no 31º se faz a cerimônia. Leva-se o neném numa sala onde há várias pessoas e um Cohen ou mais Kohanim entrega-se ao sacerdote e diz assim: antes você estava nas mãos de Deus e agora para o sacerdote. E o sacerdote diz que eu cuide da criança ou vocês pais cuidem. E assim a criança é resgatada pelos pais com 5 moedas de prata, mais ou menos 100 gramas de prata, e isto é dado ou para o Cohen, se ele for necessitado, ou para as obras de caridade. E, sem dúvida, se faz uma festa. Sempre no 31º dia de vida. 30 dias é para ver se o neném é viável. Dia 31, mais uma festa. E assim seja. Lechaim. Shalom Obracha. Nós vimos aí, então, a cerimônia do Pidyon Haben, que ainda hoje é praticado pelos judeus. O preço eram 5 moedas de prata. Jesus, na verdade, foi traído por 30 moedas de prata, né? E as 30 moedas eram o preço de um escravo. E Jesus, como primogênito, ele não cumpriu. Ele não fez o Pidyon Haben porque ele estava no Egito nessa época, né? Os pais fugiram para o Egito e no 31º dia, eles não puderam fazer o Pidyon Haben. E numa ironia, na verdade, do próprio judeu, isso aconteceu no final dos dias de Jesus Cristo. Caifás, o sumo sacerdote, que era um Cohen Gadol, ele profetizou que Jesus iria morrer pela nação. Isso está lá em João 11, 49 e 52. Não vamos projetar a referência, mas os irmãos podem até procurar. Ele profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, imaginamos assim, nessa lição, que o povo estava sendo preparado para um dia, um resgate, uma redenção. O princípio da lei mosaica era, na verdade, para a vida. E interessante que vemos em tudo isso o judeu não vendo o futuro. Mas eu não quero entrar no assunto mais, porque os outros pontos serão para os nossos irmãos, que também vão falar exatamente sobre o princípio teológico e sobre a redenção em Cristo Jesus. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Eu não dei nem a oportunidade de alguém que vai agora, então, se houver tempo, mas acho que meu tempo foi esgotado. Obrigado. Obrigado, irmãos. Então, vamos novamente aí. Obrigado a todos. Viu? A nossa parte aí, podemos então aí. Não sei se os irmãos ouviram bem, mas nos esforçamos para fazer o melhor. Eu e a querida esposa, nós tivemos um trabalhinho para gravar esses vídeos todos. Pastor Dagoberto, que bênção, foi ótimo, que bom. Deus abençoe vocês. E eu não sei se alguém que está na sala gostaria de fazer alguma pergunta, alguma abordagem, por favor, qualquer pessoa. Eu queria parabenizar pastor Dagoberto por esse esforço de botar um vídeo, de botar uma pessoa ligada à cultura hebraica. Parabéns, pastor. Isso. Amém, meu irmão. Fomos até 11 horas, quase meia-noite ontem, para concluir esse trabalho, mas, graças a Deus, conseguimos. Eu trabalhei sempre com audiovisual, desde 1970, lá na primeira Igreja Batista, em São Gonçalo, e
e me habituei a isso, então eu tinha esquecido um pouco. Agora o pastor Neemias está me incentivando, né, a apresentar aí esse audiovisual. Obrigado. Muito bem. Alguma pergunta, então? O pastor Dagoberto fez uma abordagem. Nós temos aqui na sala, eu dei bom dia quando ele chegou, antes de começar a aula, mas acho que ele não ouvia na hora, que é o Eduardo, está com a gente também, que alegria, que honra tê-lo aqui na nossa Escola Bíblica Virtual mais uma vez. Ouviu, Eduardo? Bom dia, obrigado, pastor. Eu estava bem enrolado mesmo com áudio e vídeo aqui, estava enrolado. Ok, mas que bom, tá bom? Seja bem-vindo, então, mais uma vez. Está com o filhão aí do lado. Alguma abordagem? Irmã Vilma, gostou dessa aula agora, dessa abordagem do pastor Dagoberto, irmã Vilma? Gostei demais. Só precisava de escutar a nossa querida Denise num louvor bem do jeito que ela... No final, então, no final, a capela, a Denise vai cantar lá uma estrofezinha, viu, Denise? Tá ok. Tá bom? Agora, Dalva, dá um bom dia, pelo menos um pouquinho aí para os alunos. Bom dia a todos. Bom dia, que bom, muito bem. Alguma abordagem a mais? Se não, pastor Dagoberto continua na sala, daqui a pouco a gente vai ter o final, e a gente passa agora, então, para a professora Jamilie. Muito bem. Pois é, né? Depois dessa bela explicação do pastor Dagoberto, que foi, assim, de suma importância para todos nós, de vasto conhecimento, onde nós falamos de redenção, né? Onde nós estamos falando de resgate, nós também temos que ver o que a teologia diz, né? Às vezes a pessoa acha que teologia, nossa, é uma coisa complicada. Não, teologia é a maneira prática e simples de você conhecer mais do que a Bíblia diz nesse sentido. E a palavra muito usada hoje na nossa lição é sobre a redenção, né? O que seria redenção? O nosso pastor Dagoberto colocou muito bem colocada, e nós vamos só pontuar isso, porque é a parte que nos traz da teologia, o que seria a redenção, né? Redenção, ela inclui tudo aquilo que a gente chama de salvação, é tudo aquilo que pode nos dar a liberdade, é tudo aquilo que pode nos trazer de volta toda aquela parte de santificação, aquela aproximação de Deus, né? Aquela união novamente dita, né? É o ato pelo que a pessoa passa a ser de Deus. Então, Jesus, ele foi o nosso redentor, né? E a nossa lição de hoje, o pastor Dagoberto colocou super bem sobre essa parte do resgate, sobre essa parte da redenção, e nós vamos deixar aqui para que todos também vejam a parte que João, ele nos trata sobre isso, ele fala sobre isso em João 8, 34 a 36, e eu vou ler aqui rapidinho para os irmãos, quem não tem a Bíblia, para poder acompanhar, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estamos falando aqui de Jesus, nós somos pecadores, estaríamos eternamente mortos no pecado, mas Jesus veio ser o nosso resgatador. Ele veio nos trazer essa salvação. E a partir desse momento que somos resgatados, que somos livres, que deixamos de ser escravos, nós temos a vida eterna. Uma vez livre, sempre livre, né? E isso é que na parte teológica nos deixa hoje. Redenção é libertação, é livramento, é salvação. Passemos agora, pastor. Muito bem, que bom. Alguma pergunta aí, alguma abordagem a essa parte que a professora Jamilie apresentou? Foi agora uma espécie de definição do termo, né? O que diz a teologia sobre redenção. Ficou claro? Alguém quer comentar, abordar? Pode fazer à vontade. Então eu vou perguntar, não é perguntar, mas é que a Jamilie, se pudesse desenvolver aí, Jamilie, foi muito bom o seu resumo, essa parte é para exatamente definir isso. Se a pessoa foi redimida, é porque antes, então, ela estava presa, condenada, é isso? Como é que é? Isso. A pessoa, para ser redimida, ser resgatada, né, ela tem que estar presa a algum lugar, alguma coisa, né? Nós vimos que geralmente as pessoas, quando estão em cativeiro, né, estão totalmente presas
num lugar, sempre existe alguém que tem que ser o resgatador dela. Alguém tem que pagar um preço para ela poder, né, sair. Nós vemos agora, na nossa atualidade, as pessoas pegam aquele sequestro relâmpago, ligam, e alguém tem que pagar o resgate por ela. Então, quando a pessoa estava, nós, como o pastor Dagoberto colocou, nós éramos totalmente escravos do pecado, né, como a Bíblia diz. Nós éramos presos ao nosso pecado original, desde Adão e Eva. Nós somos presos desse pecado. Só que aí Jesus veio para ser o nosso redentor, ou seja, ele nos libertou do nosso pecado original e dos pecados também que cometemos, né? Porque a partir do momento que nós somos resgatados por Cristo, a Bíblia diz que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Se Cristo vive em mim, nós não queremos continuar pecando. Nós estamos sempre sendo justificados através da nossa fé e sendo perdoados, já que nós fomos resgatados com o sangue de Cristo. Muito bem. Então, me ajuda também aqui, Jamile, numa possível dúvida. Ela estava presa, né, foi resgatada, e aí ela agora está livre. Ela pode voltar a ser presa de novo e se precisar ser resgatada de novo? Não, pastor, salvação é uma só, a gente não perde a salvação. Uma vez resgatado, seremos sempre resgatados, seremos sempre livres. Totalmente. Totalmente livres. Então, ninguém vai poder dizer, por exemplo, assim, vamos pegar aqui uma coisa prática agora, porque tem gente acompanhando no Facebook, vai acompanhar depois. Olha, você agora se tornou um crente, foi resgatado, você não pode mais jogar futebol. Hein? Você não pode mais ver televisão, você não pode mais ir ao cinema, você não pode fazer isso. Isso é uma espécie de prisão, e isso acontece na vida do crente, ou ele está livre realmente? Pastor, nós somos livres, né, para fazermos as nossas escolhas. A Bíblia é muito sábia, a Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas tem coisas que não convém. Jogar um futebol, poder ir a uma praia, poder viver. A vida foi feita, dada por Deus, para que nós pudéssemos viver na sua plenitude, né? Só que nós temos que ser pessoas sábias para fazermos as escolhas certas, né? Às vezes as pessoas confundem, né? E aí a gente deixa bem claro que às vezes a pessoa ela é comovida e ela não é convertida. Existe uma separação nisso. Porque se você é salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, você não perde a salvação. Mas se você foi apenas aquela emoção, aquela coisa assim, não conversão, né? Você vai errar, você vai achar que tudo pode, você vai viver um evangelho que, o que tem, tudo pode, todas as coisas, só que não. Quando nós somos lavados e remidos, realmente libertos pelo sangue do Cordeiro, nós fazemos a diferença, temos uma vida santificada, nós podemos jogar o nosso futebol, nós podemos ser pessoas normais, mas a luz de Cristo brilha de uma forma especial. Muito bem. Quem é que vai determinar o que ela pode fazer e não pode fazer? É o pastor, é o diácono, é a igreja, é uma norma, um estatuto? Quem é que vai determinar isso na vida dela? Olha, a palavra de Deus, pastor, é um livro de regras de conduta e fé. Muitas vezes as pessoas pecam pela falta de conhecimento da palavra de Deus, né? O pastor é o soberano na igreja, mas ele é ungido, ele nos instrui, mas também se nós não fizermos a nossa parte no nosso dia a dia, cada um, né, é dono das suas atitudes, não é o pastor que vai ser responsável por uma atitude errada que eu fizer. E como é que eu posso saber o que aprova a Deus e o que não aprova? Lendo a palavra dele. Por isso que nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, a nossa escola bíblica virtual, né? E para sabermos o que nos convém fazer de acordo com a vontade de Deus. Muito bem, que bom. Tem mais alguma abordagem por parte de quem está na sala? Se tiver, por favor, acho que Denise. Isso. Claro. Eu gostaria de, então, fazer uma pergunta, uma abordagem para a irmã. Porque o que acontece? Nós temos Jesus no nosso coração, recebemos Jesus no nosso coração, né? A pessoa, ela tem certeza da sua salvação, mas nós somos humanos e nós vivemos num mundo que jaz no maligno, e nós vivemos também situações, problemas, e nós podemos, em algum momento da nossa vida, viver frustrações, tristezas, dores.
E essas dores, frustrações, decepções da vida, em algum momento pode nos fazer fraquejar e até nos distanciarmos de Deus. Então, a minha abordagem é a seguinte: mesmo quando nós mergulhamos numa depressão profunda, numa tristeza profunda, que nos faz, em algum momento da nossa vida, nos afastarmos de Deus, aí a pergunta vem: isso pode nos fazer perder a salvação? De maneira nenhuma. Nós somos seres humanos, Deus conhece a nossa limitação. Não é porque nós somos salvos que nós estamos livres dos problemas, livres dos erros, livres dos sentimentos humanos. Nós sabemos que nós somos salvos, vamos cair inúmeras vezes e Deus vai estar ali levantando a gente, erguendo. Quando nós erramos, né, nós nos convertemos e nós erramos, nós podemos estar no pecado fazendo coisa errada, porque a nossa parte humana é sempre uma guerra, né? Paulo já fala que existe aquela guerra do nosso eu quero, eu não posso, eu faço, não devo. Existe, nós somos humanos. Mas o verdadeiro cristão, ele quando cai, ele não quer ficar no pecado. Ele está sempre pedindo a Deus para resgatar, e Deus não deixa ele ficar no pecado, sempre manda alguém para ajudar, para poder erguer aquela pessoa novamente, para que ela possa continuar caminhando. E isso que é parte do nosso crescimento. Porque até nós chegarmos na perfeição, que só teremos lá no céu, porque nós somos humanos, não seremos jamais perfeitos, né? Nós temos os nossos erros, mas é isso que nos faz estarmos sempre perto de Deus. Porque se nós estamos muito bem, muitas das vezes a gente pega ali a Bíblia, né? Somos salvos, mas está tudo bem, a gente está bem. Agora, quando acontece algum problema, a gente ajoelha, a gente ora, vai para a madrugada, vai... Porque a nossa parte humana, ela é feita disso. Então, nós temos que ter certeza do seguinte: nós somos salvos, Jesus já pagou o preço por nós, nós não temos que fazer nenhum sacrifício. O que nós temos que fazer é viver a plenitude dessa redenção, né? E podermos passar para as pessoas que ainda não conhecem, que não têm essa experiência de salvação, que nós possamos ser a luz que ilumine. Porque as pessoas têm que olhar, porque muitas das vezes hoje o evangelho é pregado aquele evangelho da prosperidade. E esquece que falar assim, gente, nós somos cristãos, nós vamos ter problemas, nós vamos errar, nós vamos cair. Muitas vezes nós vamos falar assim, Deus só esqueceu da gente? Mas lá no final, sabe, a gente vai ver que Deus esteve com a gente o tempo todo e que nós saímos mais fortalecidos do que antes. Vamos ter problemas, mas vamos passar dele. Deus nunca deixa um salvo morrer no pecado. Uma vez salvo, sempre salvo. Muito bem. Olha, vamos passar então mais alguma abordagem, por favor, se tiver aí, quem está na sala. Só complementando, pastor, nós podemos dizer então que aqueles que foram verdadeiramente salvos, remidos pelo sangue de Jesus, têm o Espírito Santo, que não nos deixa ficar no pecado, caídos, não é mesmo? Amém. Amém. Isso mesmo. Ok, Jamilia, muito obrigado. Vamos então ao pastor Marcelo Vale, que é o nosso professor deste ponto agora. Por favor, pastor Marcelo, seja bem-vindo e mais uma vez, obrigado, Deus te meu irmão. abençoe e nos abençoe também. Amém. O som tá bom? Dá para ouvir direitinho? Tá bom, ótimo. Tá bom. Nós vamos abordar Cristo, o Redentor, e vamos reiterar de novo o texto bíblico, em Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E é importante que o pastor Exaltino ele vai fazer uma abordagem que poucos exegetas, poucos historiadores, estudiosos fazem. Ele vai pegar a palavra, que é litron, em grego, e vai ver a sua origem. E a sua origem encontra-se na Ilíada, ou seja, é um grego clássico, diferente do grego comum do Novo Testamento, que é um grego koiné. E nessa palavra litron, é o momento na Ilíada de Homero, né, onde acontece a Guerra de Troia, onde Helena é sequestrada e acontece uma luta entre Aquiles e Heitor. Heitor é irmão de Paris, que era o responsável por toda aquela região, e morre. E Aquiles, então, pega o corpo de Heitor e leva para onde estão os troianos.
E ao momento em que o pai de Heitor vai até, camuflado, escondido, para lá e resgata o corpo de Heitor. E a palavra é litron, ou seja, litron como resgatador. E Paulo vai usar esse conceito para a ação de Cristo em nossas vidas. Cristo nos resgatou. Cristo nos redimiu. Cristo pagou o preço que nós não tínhamos condições de pagar. Então, redenção inclui tudo aquilo que chamamos de salvação, livramento de pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. E o pastor Exaltino vai abordar 4 tópicos para mostrar o que vem a ser esse Cristo Redentor. Só que, antes de nós entrarmos nesses 4 tópicos, é importante entendermos o que significou a queda. E o pastor Dagoberto, ele abordou muito bem, né, os atributos comunicáveis de Deus que foi concedido ao homem e que esse homem perdeu. E a queda, ela fez um estrago não só na vida espiritual do homem, mas fez um estrago integral. O homem, em toda a sua dimensão, ele ficou afetado. E se a gente pudesse usar uma palavra também para conceituar pecado, além de hamartia, no grego, errar o alvo, é afastamento. Afastamento. Com o afastamento do homem a Deus, de Deus, gerou-se uma deformação. O homem ficou deformado em tudo, em todas as relações que tinha ao seu redor. O homem se afastou de Deus. Se antes ele passeava à tarde com Deus, e só é possível passear à tarde com Deus, alguém que tenha condições espirituais para isso, porque Deus está acima de tudo que nós possamos entender e conceber. E agora o homem não mais tem Deus a caminhar com ele à tarde. Ele se sente só. O homem se afastou da natureza. Se antes deu nome aos animais, mostrando poder, autoridade sobre eles, agora ele os destrói, ele polui a natureza, ele, de alguma forma, atua de uma forma destruidora, depravadora de toda a criação de Deus. O homem se afastou dos seus semelhantes. Antes havia comunhão. Após a queda, vemos claramente na geração seguinte, em Caim e Abel, Caim mata Abel, ou seja, as relações foram destroçadas. O homem se tornou lobo do outro homem, lupus homini lupus, como diz Hobbes, né? Símbolo do homem que, sem Deus, se tornou um assassino. Mas eu quero abordar uma questão muito séria que às vezes nós não paramos. O homem se afastou de si mesmo. Se antes um ser inteiro, integral, que tinha comunhão com Deus, com Eva, com a natureza, agora esse homem está partido. Vou repetir, esse homem está partido. E eu quero agora fazer uma lembrança de um personagem da nossa história, um grande pensador, que infelizmente não tinha os conceitos teológicos que nós temos, não acreditava em Deus e tinha esperança que, antes de ter partido, tenha aceitado Jesus, no último segundo que seja, é Sigmund Freud. Sigmund Freud foi o primeiro que sistematizou, tentando sistematizar o que vem a ser a mente humana, e ele, no livro A Interpretação dos Sonhos, vai chegar a um conceito muito interessante que mostra como o homem está partido, que é o conceito de inconsciente. O pastor Dagoberto parece até que nós tínhamos combinado, pastor. Ele abordou que nós usamos só 10% da nossa mente, alguns 30%, eu não vou chegar nem nesses termos, mas o importante é que nós temos dentro de nós um ser que nós não conhecemos, que é o nosso inconsciente. E ele faz parte de nós. Mostrando assim um homem partido, um homem consciente e um homem que tem uma parte imensa dentro de si que não conhece.
E essa parte imensa dentro de si que ele não conhece vai lhe lançar pulsões, intenções, pensamentos. Me parece que o pastor Marcelo Espírito Vale, teve algum problema. Nós, retornou. Pode retornar. De pastor. ter o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito Santo vai trabalhando o nosso ser, todo o nosso ser. Então, o que acontece? Aquele homem sem Deus é um inimigo de si, é um inimigo do outro, é um inimigo da natureza. Esse homem agora, redimido por Cristo Jesus, começa a caminhar amigo de si mesmo, antes de tudo, amigo de Deus, tem irmãos, ele pode chamar outra pessoa de irmão, e ele começa a ver a natureza não mais como um local de exploração, mas um local em que ele vive, em que ele deve preservar. Ou seja, a redenção que Cristo nos propiciou, ele resgatou o homem de uma forma profunda. De uma forma profunda. Se o homem antes era escravo do pecado, agora o homem é resgatado em Cristo Jesus. E o pastor Exaltino, então, vai abordar esses 4 pontos. Em Cristo, temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos dele. O sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção. Ao nos comprar, acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou participantes de sua natureza e filhos, somos coparticipantes da natureza de Cristo. E em quarto, a nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição e da glorificação de Cristo. E o texto que ele cita também, muito importante, é 1 João 3,2, que diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Ou seja, a redenção nos redimiu, nos resgatou e nos deu a condição de ter uma comunhão com Deus, com o nosso semelhante, uma nova forma de nos relacionar conosco, e o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, e isso nos possibilitou sermos novas criaturas. E sendo novas criaturas, nós sentimos diferente, temos uma percepção diferenciada, temos uma visão diferenciada. Por quê? Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Somos novas criaturas, redimidas em Cristo Jesus. Que Deus possa cada vez mais nos abençoar, sabendo que não estamos sozinhos no barco, mas Cristo está conosco, e o Espírito Santo nos dá condições de enfrentarmos as lutas, de termos a certeza da salvação e de não ficarmos caídos, mas nos reerguermos em Deus. Deus abençoe a todos. Muito bem. Alguém querendo fazer alguma abordagem, prepare aí. Pastor Marcelo, eu gostaria que o irmão também, objetivamente, comentasse um pouquinho, quando o autor, pastor Exaltino, diz que ao nos comprar, Jesus acabou com a nossa condição de escravos, como o irmão muito bem pontuou e também foi lembrado em outros pontos aí, e nós nos tornamos participantes de sua natureza. Filho, agora somos filhos. Então, se o irmão pudesse enfatizar isso aí, o irmão já falou, mas eu gostaria que o irmão enfatizasse isso. É importante, como eu abordei, quando nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos co-herdeiros, certo? Não só co-herdeiros das bênçãos, mas também das lutas. É importante ressaltar isso. Mas temos condições de enfrentar essas lutas. E em Cristo Jesus, nós começamos a vivenciar o novo de Deus, a novidade de vida.
a alegria que só é propiciada pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. A força que não vem de nós, vem de Deus. É quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Por causa da dependência de Deus. Então, em Cristo Jesus, nós somos filhos, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus e participamos das lutas, como igreja militante, mas também da alegria e da glória, como igreja triunfante que um dia seremos. Pastor, que coisa linda, o irmão fez uma abordagem aí muito interessante, que vale a pena a gente dar mais uma enfatizada e linka, inclusive, com uma palavra que a professora Jamilie nos deu. Nós somos participantes das bênçãos em Cristo, mas também das lutas. Não é? Paulo diz, escrevendo a Timóteo, todos os que querem viver piamente para Jesus hão de sofrer perseguição. Então, que o irmão destaca isso de novo, que eu acho isso muito lindo. Algumas pessoas que pensam assim, bem, agora eu aceitei a Jesus, então o meu emprego vai ser garantido, eu nunca vou perder o emprego, eu nunca vou ter problema de saúde, eu nunca vou ter dificuldade, porque eu sou filho do rei. Entendeu a minha pergunta? Eu gostaria que o irmão enfatizasse isso. É importante observar que nós somos salvos, Jesus nos redimiu para a salvação. Mas se seguirmos os passos de Jesus, Jesus não tinha carro do ano, Jesus não tinha casa própria, Jesus não tinha bens. É lógico que Deus, na sua misericórdia, nos capacitou para termos isso. Agora, o objetivo da vida cristã é seguir a Cristo, é buscar uma vida de santificação em Deus, uma vida redimida com Cristo, mas em comunhão com os irmãos, em comunhão com a natureza, em paz consigo mesmo e em paz com os que estão ao nosso redor. Então, é muito importante verificarmos que a fé cristã não é uma troca. Ah, Deus, aceitei Jesus como Senhor, agora quando é que eu vou ganhar meu carro zero? Não é isso. Longe disso, Deus não é mercador. Deus nos deu a salvação de graça. E a partir daí, vivenciamos o novo de Deus. Se temos recursos, amém, e esse recurso também ajudar outras pessoas também. Porque se você tem esse recurso só para si, vivo na minha mansão e os outros que se danem, isso é ser cristão? Isso é ser cristão? Não é. Ser cristão é compartilhar, é viver com o outro em Cristo Jesus. Tá? Amém. Alguém na sala quer fazer também alguma abordagem, alguma pergunta ao pastor Marcelo, professor também aqui? Por favor, pastor Dagoberto. Eu fico muito inspirado quando podemos mentalizar aquele momento de Jesus na cruz, quando ele diz, tudo está consumado. Ele veio para um objetivo, exatamente, para transformar o homem num resgate daquilo que ele havia perdido, que ele perdeu, na verdade, e que não tem ideia de que homem ele era antes de Adão. O pastor Marcelo abordou novamente os atributos comunicáveis, né? Nós falamos. Quem era o homem antes de Adão? O que nós imaginamos de Adão é aquela imagem daquele casalzinho no Éden, né? Primitivo, um homem que, na verdade, estava começando a aprender as coisas. Essa é a ideia que as pessoas têm. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, não é isso. Aí um pouquinho. O homem, Adão, imagem e semelhança de Deus, era um ser perfeito. Perfeito. Porque o Filho de Deus, né? O segundo Adão, nós imaginamos Jesus Cristo, os seus atributos. Já imaginou? Pensamos ele andando sobre as águas, ele multiplicando. É o Filho de Deus, sim, mas Adão também era o Filho de Deus, porque foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu posso chutar para o gol, pastor? Como? O irmão levantou, posso chutar para o gol? Não levantou a bola, posso chutar para o gol? Vai lá. Pegando essa sua palavra, olha só. É interessante isso, porque
se nós fomos redimidos por Cristo Jesus, as faculdades anteriores que tínhamos estão sendo resgatadas. Perfeito. Então, a nossa percepção da realidade é diferenciada. Inclusive, os dons espirituais que existem, que muitas vezes nós negamos ou não damos em conta, é fruto dessa redenção, porque nós fomos resgatados. Amém. Posso comemorar o gol? Através do processo. Esse é o processo. O processo de santificação é que nos faz, como a professora Jamilier apresentou, que o homem cai e volta, e, na verdade, Deus está sempre curando, modificando, transformando, até o momento final em que, na verdade, Jesus vai nos transformar num novo corpo, no corpo Amém. que ele adquiriu. O primogênito, né, que ele é, nós também seremos daquele corpo, né? O corpo espiritual perfeito que Deus, na verdade, programou para os seus filhos, sua imagem Amém. e semelhança. Então, por isso, as pessoas precisam de um resgate. Precisam do resgate. E só ele na cruz, naquele momento, diz: tudo está consumado. Então, ele consumou o que nós, na verdade, nem imaginávamos o que estava sendo feito ali. E muita gente não imagina isso. Por isso, nós temos alguma dificuldade quando pregamos para as pessoas, dizer assim: você tem que aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus. A salvação está aí dizendo: o que é? As pessoas dizem: salvação de quê? Do quê? As pessoas não entendem que, na verdade, o homem criado à imagem e semelhança de Deus morreu e precisa ser resgatado em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que coisa linda, né? Um levantou a bola para o outro fez o gol. Desculpe falar o Flamengo, viu, pastor? Perdão pelo Flamengo, hein? Quem ouviu aí Nós somos bem de lá da igreja, lá, quem ouviu para ele, ele pega, vai, quem ouviu muito o Jorge Cury, o narrador de futebol, né? Poderia lembrar, né? Pastor Dagoberto toca para pastor Marcelo Vale, de primeira para Dagoberto. É golaço! Golaço do time de Cristo, viu? De Cristo. Amém. Time de Cristo. Olha, desculpa, pastor Carlos Dagoberto. Isso. Mais alguma abordagem aí a este ponto? Ok? Gente, que aula é maravilhosa. Todas as aulas, né? Todo domingo, mas cada domingo está ficando melhor. Acho que o time está entrando assim no entrosamento que sai de primeira, né? É porque o técnico é bom, viu? Não, o técnico... A técnica está até muda hoje. A técnica está... A Neuza não conseguiu entrar, tadinha. Ela deve estar lá. Eu vou pedir a irmã Vilma para depois ir lá ensinar a Neuza, ouviu? A entrar na tecnologia. Irmã Vilma. Ouviu, irmã Vilma? Não. A irmã que é vizinha aí, grita da janela, não vai lá no prédio dela, não. Grita de janela para ela vai para a janela do dela, e aí ensina lá a Neuza a entrar na tecnologia. A irmã está muito bem aí hoje, viu? Que bom. Que bom. Olha, não tendo mais abordagem, eu vou fazer esse fechamento, então, aqui, da nossa EBV hoje, que é a Escola Bíblica Virtual, para depois a gente dar a despedida com todos os professores, né, e quem estiver aqui. Olha, redenção ou resgate é a essência da salvação. Significa que fomos comprados pelo Senhor. Que coisa linda. Nós estávamos lá, presos, cativos, como a professora Jamilier lembrou, e fomos lá comprados pelo Senhor. Esse texto não está aqui na abordagem da semana, mas Pedro diz que nós somos comprados não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Como consequência ética da nossa redenção, nós devemos reconhecer que somos santuário do Espírito Santo e não somos mais escravos de ninguém. Agora, quem mora em nós é o Espírito Santo. E aí, o corpo nosso, matéria, que um dia vai se desintegrar
e nesse tempo, inclusive, em que o mundo vive uma pandemia, com sofrimentos, com tristezas, os parentes que já estão experimentando esse sofrimento de perda de pessoas ligadas, não podem nem mais ver o corpo, porque este corpo vai se desintegrar, mas este corpo, temporariamente, é o templo do Espírito Santo, porque Cristo nos resgatou. Então, este corpo que nós temos, enquanto temos aqui, deve ser valorizado, deve ser usado para a honra e glória do nome de Jesus. E também nós podemos, a partir da redenção de Cristo, ter a certeza que nós somos de Deus. Ele habita em nós, ele é o nosso dono, e ele é maior do que o dono antigo. Nada da gente agora querer voluntariamente voltar ao senhorio do dono antigo. O dono antigo perdeu, não é? Vazou, Cristo nos comprou, nos tirou de lá. Pela nossa limitação, pela nossa natureza, ainda carregamos as nossas mazelas, as nossas inclinações, mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos lembrar, naquela hora em que falharmos, que nós temos um novo dono. Uma menininha dizia assim, quando alguém perguntava se ela tinha vontade de pecar, e ela diz, eu tenho sim, às vezes eu peco, mas muitas vezes eu me lembro, e quando o diabo bate a porta do meu coração, e aí eu me lembro, eu falo para Jesus abrir a porta, e aí naquela hora ele me ajuda a vencer aquela batalha. Então, que coisa preciosa, fomos resgatados, fomos redimidos e pertencemos a um novo dono. E esse novo dono é capaz de mudar tudo na nossa vida. Pastor Marcelo trabalhou a questão da teologia da prosperidade, a Jamilia também. O pastor Dagoberto falou sobre essa questão do resgate, de sermos comprados por Cristo. E muitas vezes as pessoas ficam diminuindo isso a uma vida temporal aqui na Terra. Há uma história muito curiosa, e segundo as informações, ela aconteceu realmente na cidade de São Gonçalo, lá pelos idos de 1950 e poucos, 60 e poucos, do século passado, logicamente. E do milênio passado também, não é? Mesmo tempo, nós somos as pessoas que viveram um século e um milênio, mudamos de século e de milênio. Que coisa danada, né? E aí, diz que num culto no lar, um pregador daqueles homens dedicados ao Senhor, que não tinha estudado tanto, pregava sobre o texto de João 2, que Jesus transformou a água em vinho. E assim que ele terminou a pregação, um professor questionador e ainda trabalhando muito a questão da racionalidade, foi conversar com ele e perguntou, o senhor acredita mesmo que Jesus transformou água em vinho? E ele disse, sim, eu creio, está aqui na Bíblia. E o professor, então, começou a explicar racionalmente aquilo, mostrando os seus conhecimentos e dizendo que ele não podia ter acontecido aquilo, era impossível. E aquele homem ficou assim, sem jeito, até que no final ele falou assim, olha, eu não entendo nada disso, eu não estudei o que o senhor está falando aí, mas olha, eu sei de uma coisa, eu não tenho dificuldade de acreditar que Jesus transformou a água em vinho, não, porque lá em casa ele fez algo muito mais difícil. Aí o professor falou, o que ele fez na sua casa? Ele transformou cachaça em alimento, porque eu gastava o meu dinheiro todo na bebida, e aí faltava alimento dentro de casa, meus filhos ficavam reclamando, chorando, porque não tinha alimento. Ele transformou o jogo em roupa, eu pegava o meu dinheirinho e jogava, eu bebia e jogava, ia lá para o jogo toda semana querendo ficar rico, nunca ganhei, só perdia. Aí a gente não tinha roupa, as pessoas davam roupa para a gente, e as crianças ficavam tristes também. Ele transformou cigarro em móveis.
a gente não tinha nenhuma mesa direita, era velha, já quebrada, e eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, e Jesus, ao transformar a minha vida, eu abandonei isso, e a gente tem hoje uma mesinha melhor, nós temos uma poltroninha melhor. Ele transformou. Ora, se ele foi capaz de transformar cigarro nisso, bebida também nesses alimentos, e jogo nisso, é muito fácil ele transformar água em vinho. E aí, a história diz que aquele professor ficou sem pó para o café. Mas aí a lição mais preciosa veio, porque aquele homem disse assim, mas tem uma coisa, Jesus fez coisa muito maior do que isso, porque ele transformou o nosso lar num ambiente de paz, de alegria, de comunhão, de adoração. E antigamente era briga, tristeza, sofrimento. E aí, que mensagem linda, é o que Jesus é capaz de fazer. Ainda que não tenha um carro do ano, ou nem um carro mais antigo, ainda que não possa desfrutar de muitas coisas, e até mesmo sofrer umas limitações, e alguns já sofrendo de maneira intensa nessa pandemia, Jesus resgatou-nos para nos dar paz interior. Esta é a grande lição de hoje, e eu abro então o microfone para todo mundo, para a gente fechar esta aula de hoje. Que Deus te abençoe. E aí, Jamilier, dê a sua despedida, e depois a gente vai despedir dos que estão aqui na sala, e a gente vai fechar a aula. Pastor, antes da despedida, eu ouvi o senhor dizer que nós íamos ter uma palhinha aí de uma música, de Sim, uma capela. o fechamento, a capela vai ser com a Denise, é verdade. Capela que eu digo, porque de repente ela não preparou, se tiver. Ela canta muito, pastor, então ela está sempre obedecendo o preparada. pastor. Só estamos Pós-lúdio obedecendo vai o pastor ser, que falou a capela. pós-lúdio vai ser Poderíamos Denise. também É isso playback. mesmo, bem lembrado. Despediu então, Jamilier? Pastor, olha, desejo a todos uma semana abençoada, de muita paz. Se nós estivermos passando aqueles momentos difíceis, como nós estamos passando, vamos lembrar que Deus está conosco, Ele é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é o nosso libertador. Muitas das vezes Ele nos livra do problema, mas muitas das vezes também Ele nos livra no problema. Vamos ter a certeza de que seja o que for, aconteça o que acontecer, Ele está conosco. Que Amém. todos tenham uma bela semana. Amém. Irmã Vilma, que bom ter a irmã aqui. Dá o seu tchau aí. Tchau, pastor. Fica com Deus todo mundo. Que Ó, Deus lição, abençoe. mas não vai embora não, tem o pós-lúdio. Tá bom. E ó, Eu vou a irmã escutar o louvor da Denise. A irmã tem uma tarefa para a semana, hein? Ouviu? Vai Sim. lá e grita aí da janela para a Neuza até ela ouvir e ensina a Neuza. Eu estou brincando com a Neuza, que a Neuza é minha irmã, ouviu? Uhum. E ela, tadinha, ela deve estar muito triste, ela fica numa expectativa danada para entrar na sala e aconteceu alguma coisa com ela. Ela entrava, mas não ouvia, tadinha. Ela sabe mais do que eu. Pois é, mas é... Olha, Eduardo, que alegria tê-lo aqui. Se você quiser também nos saudar despedindo, que bom, muito bom mesmo. Obrigado, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aprendendo e desejar a todos uma semana abençoada. Muito bem, querido, obrigado. Pastor Marcelo? Eu queria mandar um abraço para todos. Fiquem em casa, se você puder. Esse tempo vai passar e, embora estejamos em nossos lares, nós temos um Deus que é Pai, que cuida de cada um de nós. E nós somos a igreja invisível. Onde nós estivermos, nós somos unidos pelos laços do amor e pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E agora o pastor Dagoberto e a Denise vão despedir já com hino, é isso? Mas dá a despedida aí, pastor Dagoberto. Muito bom. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar na Igreja Batista do Braga, participando da escola dominical ao vivo, né? E isso, outras pessoas também estão participando, aprendemos muito, né? Formamos aí nesse momento uma coinonia gostosa e resgatamos aí, por falar em redenção, essa alegria que é participar de uma escola bíblica dominical. Quem não está participando, está perdendo. Vamos divulgar para que mais e mais pessoas participem, né? Não somente no Facebook, como também ao vivo.
Amém. Obrigado, pastor. Parabéns E olha, prepara ideia. então, porque a Denise canta logo após eu fazer a bênção aqui. Na hora que a Denise cantar, eu vou mutar todo mundo, porque o som melhor da música ali é todo mundo mutado. Mas eu quero convidar você que está aqui nos acompanhando a compartilhar este vídeo no Facebook e mais pessoas serão alcançadas com esta aula. Ela fica no Facebook e depois pode ser acessada com todos nós, no tempo que quiser, para reaprendermos. Então, eu desejo que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Te dê a paz. Amém, amém. Denise, termina para a gente aí com alegria, Denise. Amém. Obrigado por essa oportunidade, pastor. E eu não fiquei pensando, o que cantaríamos? E eu acho que não poderia ser diferente de cantarmos Rude Cruz. Vamos todos cantar Rude Cruz? A capela, como um grande coral? Rude Cruz se erige, dela um dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre lembrar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar sua glória para sempre eu vou ver. Vamos cantar? Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar.
Aleluia.